Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui, Dr. Antônio Martins, mas muito feliz, primeiro agradecendo a Deus por estar vivo e a você, meu irmão, minha irmã, que dá seu like, seu dislike, faz seus comentários. Meu muito obrigado. Obrigado aos 492 amigos. Muito obrigado mesmo, de coração. A semana passada estava com 488, fui para 493, perdi 2, ganhei 1, estou com 492. A meta continua até o final do ano ultrapassarmos o número de 1.000 inscritos. Muito obrigado. Deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Hoje o meu tema, eu sei que é um tema que já está saturado, está... desculpa o termo chulo, chato, mas eu não posso deixar de emitir a minha opinião no sentido de dar um certo esclarecimento. Porque o que eu percebo é que a grande mídia, os jornais como o Estado de São Paulo, Folha e outras emissoras de rádio, TV, dão um enfoque muito, mas não dão a devida explicação. E o povo, né, fica à mercê. Então eu vou falar dessa questão hoje, dando o ponto de vista mais ou menos jurídico. Não vou fazer uma palestra de jurista, não. Eu não vou falar como... Vou falar como advogado, mas vou falar numa linguagem que todo mundo entenda essa situação desse empresário famoso norte-americano que está desafiando o ministro do STF, obviamente o STF, agredindo a soberania nacional. Então, eu digo, o meu tema diz assim, Elon Musk agride a soberania do Brasil. Porque, vejam bem, o Elon Musk está simplesmente dizendo que não vai cumprir as leis, as determinações, né, da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas eu vou só alertar assim, existe uma lei, a Lei 4.000, na verdade ele era um decreto, essa lei é de 1942, que chamava-se Lei de Introdução ao Código Civil, hoje chama-se Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Diz o seguinte, no artigo 1º, né? Nos estados, deixa eu ver aqui, que eu estou de longe, né? Ou seja, uma lei no Brasil, ela entra em vigor em 45 dias depois de votada, promulgada e publicada pelo presidente da República, ou até quando o legislador diz, entra no dia 1º de abril, no 1º de setembro, enfim, né? A determinação legal. Então, quando a lei ela é publicada no Diário Oficial, ela entra em vigor e serve para todos, inclusive para os estrangeiros. Então, a soberania é exatamente aquela situação que garante que nenhum outro país vai interferir no Brasil. Não pode o governo americano, o governo da Argentina, o governo da Colômbia, da Alemanha, e chegar no Brasil e dizer, não, aqui quem manda sou eu, porque a lei quem determina sou eu, não. São as leis brasileiras que têm que vigorar. Então não pode o senhor Elon Musk, por mais poderoso que seja, chegar aqui e dizer que não vai cumprir as nossas leis. Não quer cumprir? Tem que assumir as consequências. Eu gostaria de saber como uma pessoa que ocupa cargos importantíssimos, ou o melhor cargo, o maior cargo, que é o presidente da República, como é o ex-presidente Jair Bolsonaro, apoiar uma atitude covarde, desonesta desse tal de Elon Musk. Simplesmente porque ele faz oposição. Não, gente, não se trata de oposição, não se trata de política, se trata da agressão à soberania nacional. Ou seja, ele está desmoralizando o Brasil. Ele disse, o Brasil é um lixo, eu não dou importância, eu não vou cumprir regra nenhuma. Isso é um absurdo. Não tem como essa situação se sustentar. Nós não podemos ficar ao lado de Elon Musk. Tem censura no Brasil. O STF. Não, o STF está julgando aquilo que determina as leis. Tem lei de informática, tem a Constituição da República, tem o Código de Processo Civil, tem essa lei que eu acabei de falar, Decreto-Lei número 4657, de 4 de setembro de 1942. Então você vê, não é uma lei de ontem. O prazo da lei é 45 dias, essa lei é de 42. E todas as pessoas têm essa lei, a lei que interpreta, que apresenta as regras
do direito pátrio, do direito internacional, como nossas relações, como a lei brasileira é respeitada no estrangeiro, como isso tudo os países respeitam. Por que o senhor Elon Musk vem aqui e quer dizer, desculpa o termo, cantar de galo e dizer que não vai cumprir as normas? Ele tem que cumprir. Então, a atitude do ministro do STF é correta quando manda citá-lo. Se ele não quer, né, que ele feche, que o Twitter seja fechado. Seja provisoriamente, porque uma hora ele vai ter que indicar um representante do Brasil, né? Porque diz aqui o Código de Processo Civil, vamos lá, depois eu vou no Código Civil. Diz aqui o Código de Processo Civil, esse código é que rege todas as decisões das comarcas, eu não sei nem quantos, 5.570 municípios, fora as comarcas das capitais, né? Até o Supremo Tribunal Federal tem que se amparar pelo Código de Processo Civil. O que diz o artigo 75? Lá, são representados em juízo ativo e passivamente. Inciso 10, né? Não vou ler tudo. A pessoa jurídica estrangeira pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal, aberta ou instalada no Brasil. O X é o quê? É uma empresa, uma sucursal, uma agência instalada no Brasil. Então tem que ser representada no judiciário através de seu gerente, de seu procurador, de seu administrador. É lei, é obrigação do Elon Musk contratar no Brasil uma pessoa para ser o representante do Twitter no Brasil. Essa pessoa é obrigada a receber as citações ou as intimações e cumprir a lei. Se o STF, certo ou errado, eu não vou entrar no mérito. Não se trata de julgar se o STF está certo, está errado, se a decisão. Mandar retirar uma publicação que ofensa, ou que provoque, que esteja incentivando o crime, ou provocando racismo, e o manda retirar, o Twitter tem a obrigação de fazer, de retirar, como não há todas as outras redes sociais. As redes sociais fizeram um acordo, se eu não me engano, foram convocadas em Brasília, fizeram uma espécie de acordo que vão cumprir as regras do TSE para transparência, para honestidade nas eleições. Só ficou de fora o Twitter do senhor Elon Musk. Então não é para aprovar esse cara. Esse cara desculpa o termo, ele é um picareta, é um mau caráter e está se aproveitando de uma situação. Agora, ele vai ter que cumprir as regras. Não podemos ficar contra o Supremo Tribunal Federal, porque ele não está agredindo Alexandre de Moraes. Veja bem, o Elon Musk não agride Alexandre de Moraes. Ele pintou, fotografou, fez um monte de desonestidade, vamos dizer assim, contra o ministro Alexandre de Moraes, mas não é contra Alexandre de Moraes, é contra o Brasil. Ele está desrespeitando o Brasil. Ele está rasgando a nossa Constituição, ele está rasgando a nossa bandeira, né? Ele está rasgando a soberania. Ele está dizendo o seguinte: ninguém cumpre mais lei no Brasil. Eu não vou cumprir lei no Brasil. Isso é um absurdo o que nós estamos vendo. Senão, então não dá para o povo brasileiro ficar dizendo que Elon Musk tem razão, que Elon Musk é um herói. Elon Musk é um pilantra. E tem que claro que ele não vai ser preso, que ele não vem ao Brasil, não vai, mas o agente, o gerente dele tem que responder, porque está na lei. Não foi Alexandre de Moraes que inventou essa lei. Alexandre de Moraes, no tempo que essa lei foi votada, ele era acho que ele era procurador lá de São Paulo. Não era ministro do STF. Então, o que Alexandre de Moraes está fazendo? Mandando cumprir a lei. Ora, diz o artigo 1138 do Código Civil. Outro artigo, né? Vamos lá aqui procurar. 1138, se eu não me engano, né? 1138. Vamos lá, eu vou achar. Código Civil. Não, esse é o Código de Processo Civil. Bom, o que é que diz o Código de Processo Civil? Diz o seguinte: estabelece que as sociedades estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil devem ter um representante permanente no país, com poderes para resolver quaisquer questões e receber situação judicial pela sociedade. O representante só pode agir
perante terceiro, depois de arquivado ou averbado o seu contrato na junta comercial. Esse processo, tem dúvida que Alexandre de Moraes está certo? Não, ele está certo. Toda pessoa estrangeira, pessoa jurídica estrangeira, no Brasil, tem que ter um representante legal. Então não agiu de má fé, não agiu contra a lei, não agiu por ditadura o ministro do STF. Agiu conforme manda o Código Civil, conforme manda a Constituição. Todos somos iguais perante a lei. Artigo 5º, caput, a isonomia genérica. Todos são iguais, todos têm que se obedecer às regras do nosso país. O Elon Musk, grosso modo, ele é aquela pessoa, um convidado, que ele nem convidado né? Ele é um intrusão, ele entrou, né? Tem até um filme chamado Convidado Trapalhão, mas ele é pior do que o Convidado Trapalhão. Ele é aquela pessoa que entra na sua casa, aí vai para o seu banheiro, escova os dentes com a sua escova, vai para a cama, para o quarto do casal, sem autorização. Você não manda, ele vai. O que Elon Musk está fazendo é querer invadir o Brasil, achar que é o dono do Brasil, fazer o que quiser no Brasil. Não, gente, não é assim, não. Por mais bagunçado que a gente seja, quantas vezes eu critico aqui, né? Sou um crítico, mas também tem que ter um limite. Né? O Elon Musk não pode chegar aqui e dizer as regras. Nem o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que é o mais poderoso, entre aspas, tomara que nos Estados Unidos ele obedeça. Nós temos um exemplo, o exemplo da França, né, que foi preso, ele é cidadão francês, ele é russo com cidadania francesa. Acho que é dono de outra rede social. Não quis cumprir as leis na França, está preso. E o presidente lá, Macron, o que ele disse? A França tem justiça. Não tem censura na França, não tem censura no Brasil. Quando se tirar do ar o Twitter ou o X, não é por causa da censura, é por falta de respeito do senhor Elon Musk à soberania brasileira. É um direito do STF, de alguém, porque o STF não agiu, ele não agiu sozinho, pela sua vontade. Alguém pediu para retirar uma ofensa, se sentiu ofendido, o STF disse, ok, vamos tirar. Então ele está cumprindo, o STF está cumprindo a lei, que você concorde ou não, os meios jurídicos existem. Se o Elon Musk não está satisfeito com a decisão do STF, que tem os recursos. Né? Agora, o que mais me chateia é ver grandes juristas, né, advogados, colegas, dizer, não, está errado, porque a citação foi... Gente, desde 2017, que o Conselho Nacional de Justiça decidiu que a citação pode ser feita por qualquer meio eletrônico, desde que a pessoa tome ciência de que está sendo citado. Ora, quando o STF publicou no próprio portal do X, e ele respondeu à agressão de forma agressiva ao ministro do Supremo, ele reconheceu, tomou ciência da citação, então está citado, tem o prazo para cumprir, não pode negar que não foi citado. E hoje eu estava ouvindo de manhã uma jornalista de muita fama, famosa, respeitadíssima no mundo jornalístico, da Folha de São Paulo, mas eu ouvi pelas ondas da Rádio Band News de São Paulo, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né? Eu estou em Santa Cruz do Capibaribe, mas ouvindo a Rádio Band News de São Paulo, ouvi da Mônica Bergamo, que é uma das maiores jornalistas de mais respeito que nós temos, dizendo que o escritório, um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, de mais respeitados também, pelo qual eu me curvo e sou fã desse escritório, porque conheço o trabalho deles, é um dos maiores escritórios de advocacia, Pinheiro Neto, foi citado também, que é o representante, o Pinheiro Neto, o escritório de Pinheiro Neto, é o representante do Elon Musk. Então ele não é uma injustiça, ele não... a citação é ilegal. Não é, a citação é legal. Desde 2017, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, já decidiram que citação por rede social é válida, desde que a pessoa fique ciente que foi citado. Então, o Elon Musk é um mentiroso, é um mau caráter, e é para a gente abominá-lo.
não respeitá-lo mais, que ele não merece respeito. Ele agrediu a soberania brasileira. Ele agrediu, ele é aquela pessoa, como eu falei no exemplo, entrou na sua casa sem sua autorização, foi vasculhar o que tem debaixo da sua cama, foi vasculhar os seus armários, foi vasculhar o seu banheiro, escovou os dentes com a sua escova, porque ele se acha dono, ele acha que pode mandar, porque é rico, pode mandar. Não pode, não. Eu sinto, já que eu usei o exemplo da França, tem uma historinha, eu não vou contá-la toda, que tinha um palácio de um rei e um palacete de um morador, de um súdito comum, pobre, na França. Aí o rei chegou, bateu a porta do seu súdito e disse: olha, o senhor me devolve, eu quero esse seu palácio, essa sua casa, porque eu quero ampliar o meu palácio. Aí o morador daquela casa disse: não, o senhor não vai. Ele disse: ah, mas eu sou o rei, eu posso. Eu disse: não pode não, porque na França tem juízes. Então, tem juiz. Então, no Brasil, tem juiz. Que a gente goste ou não, a decisão do STF tem que ser cumprida. Não podemos... quando eu estou defendendo o Elon Musk, eu estou aplicando que as pessoas passem a cumprir a justiça pelas próprias mãos. Não vale. Tem os recursos jurídicos no Código de Processo Civil, tem o Código Civil, tem para a Constituição, que o senhor Elon Musk quiser cumprir ter seus negócios, seus interesses no Brasil, que cumpra as regras, como todas as pessoas cumprem. Ninguém no Brasil pode dizer: eu não vou mais... Porque o que vai acontecer? Se o Elon Musk disser: eu não vou mais cumprir, vou fechar meu escritório no Brasil e não vou mais cumprir a lei no Brasil, mas eu vou continuar atuando no Brasil, eu vou cumprir decisão judicial amanhã se eu for condenado? Claro que não. Eu vou dizer: mas excelência, eu não vou cumprir a sua decisão porque o senhor Elon Musk não cumpriu. Ah, mas o Elon Musk é rico. Não, eu sou igual a todo mundo. Todo mundo no Brasil, o artigo 5º da Constituição não diz que todos somos iguais perante a lei. Então, gente, é para a gente abominar, para a gente dizer: não, chega de Elon Musk. É um picareta, é um mau caráter, está agredindo, subvertendo a nossa soberania. E o Brasil precisa de ser respeitado. Eu não vou nem querer a presença, o envolvimento do presidente Lula e do presidente Biden, mas parece que vai chegar a esse ponto. Eu imagino que o STF não deve sair hoje ou amanhã o tal do X, né, ou o Twitter. Eu acredito que o plenário do Supremo deve, vamos dizer assim, confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque não é possível que uma decisão dessa de tão importância não seja submetida lá, seja através de plenário, né, da sessão, aí só a semana que vem, não sei quando o presidente do STF vai colocar isso em pauta. Tem que haver um julgamento, né, pleno do Supremo Tribunal Federal para confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que está correta, e quem está errado nessa história é o tal do Elon Musk, que está desrespeitando a soberania nacional. As decisões judiciais podem ser erradas, mais das vezes não são, porém tem os recursos jurídicos permitidos por lei. Não cumprir é fazer justiça com as próprias mãos. Isso o Brasil não aceita. Nós, democratas que somos, que vivemos no Estado Democrático de Direito, não podemos aceitar isso. Isso é coisa de direita radical, de esquerda radical, não é coisa de quem vive pela democracia e quem respeita as leis. Tá, gente? Eu estou falando isso com sinceridade, como brasileiro. Eu não posso admitir que um americano chegue aqui e diga como vai fazer, como vai cumprir as regras. Existe lei no Brasil, às vezes tem que ser cumprida. Ok, gente? Olha, muito obrigado e espero um bom final de semana para todos e até segunda-feira.